Então, boa tarde a todos, amigos da poesia, daqui do nosso concerto de poesia do Instituto Estação das Letras. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Hoje eu estou numa situação um pouco complicada, porque eu não sei usar o celular para fazer essas coisas. Em geral, eu uso o computador, onde eu vejo o público, eu vejo as pessoas todas que estão aí, né? E nesse momento nós, inclusive, atrasamos um pouco, porque eu custei a entrar. O Nuno também está com atraso, né? Que a gente não, não assim, né, por alguma razão lá ele falou que ia chegar atrasado, que não ia. É, e então eu estou aqui tentando pelo celular, né? Tentando aqui conversar e começar o nosso concerto. É, para quem, né, para as pessoas todas que já vêm ao concerto, né, todos sabem, viu, André? Esse concerto ele nasceu há muitos anos, tem nem sei quantos anos, uns 15 anos talvez, não sei. Camila que faz as contas aí para mim, né? Tem muitos anos, tá? E a ideia sempre, André, é Eu vou trazer acompanhar. É um concerto um de poesia. poeta, trazer um poeta ou dois poetas, né? E que leiam seus textos e conversem conosco sobre o seu trabalho. Não, não é assim, a gente não quer nunca trabalhar com grupos de poetas, mas com poucos poetas para que eles possam falar, né, ler seus textos, falar sobre o seu trabalho, em geral, pedimos que o autor separe uns 15, 20 poemas, eu acho que o Nuno deve ter falado isso com você, que ele imagine que sejam representativos da sua obra. Então, eu queria começar, André, assim, agradecendo a sua presença, tá? Uma alegria poder receber você aqui no Instituto, né? E, e eu vou, assim, eu penso assim, enquanto o Nuno não chega para que ele comece a entrevista com você, não que eu não tenho que perguntar, eu tenho, mas eu achava que seria muito bom você começar lendo poemas. A gente já começa com a leitura de poemas, né? Vamos verter um pouquinho a ordem, né? Ok. Então, se você puder ler, né, uns três poemas, né, uma coisa assim para nós, e depois a gente engata na nossa entrevista, na nossa conversa, não é uma entrevista, tá, André? Por favor. Eu que agradeço primeiro, Suzana, você, o Nuno, todo o convite da IEL, por poder apresentar aqui um pouco do meu trabalho, dos meus livros, e vou começar valendo mesmo, acho que é um bom começo. Eu preparei eu pensei em ler alguns poemas do meu novo livro, que esse ano eu estou lançando o meu décimo livro de poemas que eu chamo pela editora Patois, que se chama O Guru. Inclusive está aqui presente a Amanda Vital, que é da Patois, e uma querida amiga que a gente montou juntos o projeto do livro e tal. E eu vou ler alguns poemas desse livro, que é o livro que está digamos assim, Ó, o Nuno chegando aí, senhoras e senhores. É, Aham. tá digamos que eu estou fazendo a estreia, né? Fazendo agora lendo os poemas que fazem parte como é que se fala, do concerto, né? Desse ano sobre esse livro. Mas antes eu posso ler alguns poemas dos meus livros anteriores. Eu vou ler dois poemas de livros anteriores meus que estão na Uhum. coleção chamada Balanço. Esse livro foi um livro feito com 100 poemas, com 100 poemas éditos e um inédito. É uma Uhum. coleção com 100 poemas que eu escolhi dos livros anteriores, né? Fechando assim 90 anos, 30 anos de escrita. Eu vou ler dois poemas que eu acho que são bem. Eu vou ler o primeiro poema do livro, que não tem título, chama Prazer, Esse Sou Eu. E depois eu vou ler um poema do livro também, desse primeiro livro, que é. Eu vou ler o poema
um poema que foi do meu primeiro livro. Vamos lá. Prazer, esse sou eu. Espero que a fala, a voz esteja boa. Tá É, ótima. prazer, esse sou eu. Filho de doméstica numa época em que patrões cismavam em chamar de filhas as mucamas. Eu, criado numa mansão da Barra, obrigado a amar patrões como heróis, como avós, sem direito de herança. Uma coisa aprendi: a ler livros e a me irritar com facilidade. Lá onde o sinal está vermelho e sempre acabo errando a baliza, onde ninguém divide nada, onde quando até quem te chamou de sobrinho diz um dia: a casa é nossa, deves partir. Tá bom, disse, só me dá 2 semanas. E um outro poema que eu vou ler, que se chama, que é do livro Migalha, livro de 2019. O poema que é assim: confesso, Alan Moore veio antes de Drummond. Nos quadrinhos, a ficção tinha que ser inventada, até porque a mesada não cobria todas as edições. Hoje, a coisa mudou. Os heróis não têm idade. Seguem com suas vidas, pagam as suas contas. E aí eu vou ler agora os poemas do novo livro. Eu vou ler alguns poemas do novo livro, que se chama O Guru. Vamos lá. O primeiro poema se chama Cidade Pequena. Esse poema eu dedico a um senhor ao meu sogro, Dimas da Silva Melo, que é um advogado da região de Ouro Preto. Minha esposa é dessa região, de Mariana, Ouro Preto. E ele fala que ele morava numa cidade periférica aqui do Rio, e a única coisa que ele tinha na frente de casa era o cemitério. E ele falava, cara, eu tenho que ir embora dessa cidade, porque eu vou simplesmente trocar de número daqui a alguns anos. Eu tenho que sair daqui. Ele tinha 13, 14 anos. Ele falou, eu tenho que sair daqui. E aí eu fiz esse poema. Ele contando essa história, fiquei tão impactado dele contando que é a história de tantas pessoas nesse país que fez esse poema que se chama Cidade Pequena. O poema é assim: a família era vizinha do cemitério. O cemitério se via de casa. Dele também se via o deserto, o campo onde se jogava a bola, o crânio arranjado pelo coveiro para os garotos brincarem. Via-se também o destino de nossa vida pela janela, naquela terra revirada. Cedo ou tarde, eu teria de ir embora. Mas, se era para ir embora, que fosse além daquela quadra assombrada, onde toda noite um rojão de fogos fatos era solto, e com ele as comemorações. Uhum. É, vou ler um outro aqui. Quarentena. Esse poema é da época da nossa fatídica quarentena, né? A gente ficou quase um ano e meio dentro de. Eu fiquei um ano, basicamente, dentro de casa. E, e aí é engraçado, porque você vai ficando na quarentena, tu começa a ver que a casa quer expulsar você, né? Porque as coisas começam a não dar certo dentro da casa. E o poema fala um pouco disso. Se chama Quarentena. A casa não nos quer. Olha os sinais. É o caso desse apartamento mal-humorado em que as prateleiras não, não sustentam mais os livros, a frigideira não desengordura. Há mais teflon que carne em nossa comida.
E o varão quebrado das cortinas só me explica como, se ninguém se pendura. O sofá, que não andava bem fazia tempo, decidiu morrer. São migalhas de pão que eu varro do peito, feno no lugar do cabelo, a cabeça cuspida de um lindo bebê. E eu vou ler agora 3 poemas que eu dedico para o meu filho. Acho que está chegando já o... que se chama... São 3 poemas para o meu filho. Um se chama Terê, porque eu moro em Teresópolis, é sobre a cidade de Teresópolis. O outro se chama Nada Mais Temível que Criança, e o outro se chama Lição. Terê é o nome como os teresopolitanos chamam carinhosamente Teresópolis. Era uma pracinha numa cidade fria. Sanduíches embalados, a toalha estendida. O garoto mexe na terra para desespero dos pais, para desespero do pai. A mãe não dá bola, deixa-o escarafunchar com unhas encardidas. Em matéria de educação, cuca fresca na hora de criar os filhos. Não vai dar certo mesmo? Nada mais temível que criança. Nada mais temível que criança. Recém-nascido, nem me fale. Nada mais aguardado que criança. Você crê que pode alguma coisa, mas não pode nada. Vê-la dá saudade. E quando finalmente dorme, anda-se na ponta dos pés, de costas, qual agricultor maia, fazendo de tudo para não despertar a ira de Deus. Lição. Esse aqui foi esse poema em cima um pouco de um aprendizado que foi alfabetizar uma criança durante a pandemia. Nada fácil, eu lhe garanto. É uma tecnologia difícil de se controlar. Lição. 1. Tales, não tenha pressa em adivinhar as palavras. Eu também passei por isso e agora não me lembro mais. Quando, enfim, as palavras desgrudam da paisagem, enquadrando a paisagem então. 2. Olhe as letras, veja como funcionam. A crase é um acento agudo contrariado. O mar se movimenta por cima da palavra não. É preciso de calma para pescar as palavras, soletrar suas significações. O dever de casa dessa vez era escrever bola. E, André, ô, querido, desculpa, eu vou te interromper. Tudo bem? Em claro, primeiro lugar, eu queria pedir desculpas a você e a todo mundo que está presente, mas o capitalismo, às vezes, é mais cruel do que devia. E eu fiquei retido num trabalho e, por fim, por causa do show da Loki aqui, bem, uma série de acontecimentos que me fizeram atrasar, né? Mas que bom que começou, deu tudo certo. Eu só queria, interrompendo você, porque eu queria fazer algumas perguntas, acho que para situar o público, né, sim. na sua poesia, enfim, para a gente poder fazer esse bate-bola e as poesias fazer, os poemas fazerem essa costura com algumas coisas que eu acho importantes que você fale aqui para gente, né, que você assim dê a sua visão. Então posso fazer assim, a minha ideia a partir de agora é eu faço uma pergunta, você fala brevemente, manda 3 poemas aí para gente. Eu faço mais uma pergunta, e a gente vai. Pode ser? Então tá Fechado. bom.
E queria pedir para a gente, no final, você falar uns 3 poemas da Micaela e eu falar também os 3 poemas dela, assim, porque ela está passando um problema sério por conta disso, ela, né, não pôde comparecer. Então, como uma homenagem nossa a ela, a gente fazer essa leitura aqui dos poemas da Micaela, porque acho que vai ser Claro. legal. Tá bom? Bom, é, você tem uma trajetória assim muito bastante interessante sui generis, né? Se você considerar a trajetória mainstream da poesia, né? Porque você produz desde os anos 90, né? Mais ou menos assim, uma produção consistente desde os anos 90, mas você nos anos 90 era absolutamente desconhecido, né? Você não tinha isso. E curiosamente, seu primeiro livro, que é do último ano da década, que é 99, né? Ele se chama Flor à Margem. É. Ou seja, ele já chega afirmando uma marginalidade, né? Já chega como exercício de uma marginalidade. Então, eu queria que você falasse para a gente aqui, brevemente, para depois ler e falar 3 poemas, como é que você vê essa tua trajetória em relação a esses vários fluxos da produção de poesia que existem no contemporâneo, né? Porque assim, a minha impressão é que até o final dos anos 90 existia uma espécie de rio principal, né? Que aquela geração dos anos 90 meio que representou o fim desse rio, né? Você tem Heitor Ferraz, Carlito Azevedo, Cláudia Roquette Pinto, são vários e várias poetas. E a partir dessa virada de 99 para 2000, 2000 e pouco, com a eclosão dos blogs e tal, isso explodiu e também com o advento do governo Lula, né? Da ascensão do PT ao poder, assim, veio toda uma geração outros estratos da sociedade que felizmente invadiram o terreno da poesia, né? E numa espécie de ocupação urgente e necessária. Eu queria entender como é que você se vê nesse processo, né? E aí fala teus poemas para a gente. Paulo, aquelas perguntas cabeludas, né? A ideia Mas é eu. não facilitar, a ideia é não É, facilitar. pergunta cabeluda. É, eu acho o seguinte, assim, eu publiquei meu primeiro livro em 1999. Uhum, Eu acho que a minha poesia, ela é uma poesia de transição. Ou seja, eu era um autor conhecido, e eu acho que você fez até, falou, você era um autor desconhecido. Eu continuo sendo desconhecido, eu não vejo o menor. é, mas, assim, eu era um poeta conhecido entre poetas, como geralmente são os poetas, né? Mas era um poeta conhecido entre poetas, porque, quer queira, quer não, meu primeiro livro foi prefaciado pelo Carlito Azevedo, que era o nome mais em voga naquele momento. Então, ele não está totalmente desconectado aos anos 90. Mas eu acho que o que eu faço ali é uma poesia que começa, que não abre mão, que não deixa de abrir mão. Não, desculpe, que não abre mão de toda uma técnica, de todo um primor pela linguagem que você tem caracterizando os anos 90, caracterizando os anos 90, mas aberto a uma leitura e aberto a uma sensibilidade que você não encontra naquele período tão bem. Isso, para mim, não resta a menor dúvida, né? Agora, é o que eu começo, é o que eu já conversei muito com um grande amigo meu, amigo nosso, que é o Alberto Pucheu, que de forma tão bacana fez um famoso documentário sobre o meu livro e sobre o livro sobre 4 poetas, que fui eu, eu, a Daniele Magalhães, a Bruna Mitrana e a Tatiana Pequeno, né? Eu costumo dizer isso, falei isso com ele, costumo dizer isso. Eu acho que a minha geração, eu tenho 48 anos. Quando o Lula É um entrou, garoto. é um garoto, mas nem tanto. Nem tanto para ele. Ou seja, eu sou um cara que está no meio termo, né? Estou meio termo. Já não sou um cara de 20 e poucos, nem de 30 anos. Já tem uma diferença de quase 20 anos. Eu fiz 60 esse ano, então você é um garoto. Me Né? respeita. Mas há uma diferença, que é Tem. qual? Eu não sou.
É. alguém da geração. O Puxeu criou esse conceito importante, que é a geração Lula. Ele fala dos poetas que fazem parte da geração Lula, que é uma geração que vai justamente se beneficiar é, do que foi o programa do Lula. Acesso à educação, um aumento mínimo de 2, 3, 6% da população juvenil entrando a mais na universidade, criou um boom. A verdade é essa. Né? Mas eu não faço parte porque eu não sou a geração que se beneficiou em parte do Lula, mas eu sou a geração que votou no Lula desde 89. Né? Eu sou a geração que votou no Lula. Mas eu costumo dizer que eu sou realmente a primeira geração que se beneficia com a democracia. Sabe? Essa é uma geração que se beneficia com a democracia. Isso já faz uma diferença gritante. Gritante. Você já começa a ter você já começa a ter a presença de professores que vão debater de forma mais ampla, menos assustada, a verdade é essa, em tempos ditatoriais é isso que a gente lida, de forma menos assustada com temas como política, é, sociologia, religião, que for possível, que for necessário, o que vier a ser conversado. Isso é um benefício. Sabe? E eu acho que nesse sentido a gente começa a se beneficiar ali. E começa a ter e quando eu falo de ser, eu me beneficiei, eu sou uma geração que veio com a democracia, né? Quando a democracia está instalada em 88, eu tenho 14, 15 anos. Que é uma geração que começa a se olhar com o direito, na condição de cidadão. E se dizer que alguém é cidadão significa dizer que essa pessoa ela é dotada e ela tem o direito de aproveitar todas as benesses, todos os benefícios que viver em sociedade propicia. Ou seja, é dizer que não aceita mais condições de cidadão de primeira e segunda classe. É dizer que não aceita mais que haja instituições públicas que sejam feitas para um determinado conjunto de indivíduos dentro da cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade partida, enquanto que os outros só têm como dever pagar, através dos seus impostos de renda e dos seus IPTUs, pagar os direitos daqueles outros. Isso a gente não aceitou. Entendeu? Isso eu acho que eu fiz parte de uma geração que disse, não, eu não achei. Essa história eu não vou engolir. Essa história eu vou comprar. Acho que esse livro começa dizendo isso. Acho que, para começar, o título, né? Flor à margem. Eu costumo dizer que não é um título, é uma definição. E não à toa, não por acaso, os livros que foram sucedendo, todos eles tiveram esse tipo de, de chamado. Né? E é um belo título, porque ele é uma demarcação de posição, mas é uma imagem muito bonita. Né? É, Ele cumpre essas duas funções, assim, e, portanto, isso é o que faz a ressonância dele. É um título, foi um achado, realmente. e tem uma referência com a imagem da flor, que é uma imagem, um símbolo clássico da literatura. E aí você vai lembrar a flor que rompeu o asfalto do Drummond, e por aí vai. Né? Ou seja, ele está dialogando com a tradição. Né? Nesse sentido, ele é um livro tipicamente dos anos 90. É um livro que é a característica principal dos anos 90. São poetas que não estão brincando, são poetas que levam a sério, são poetas que fazem uma obra que está em diálogo com a tradição. Ninguém ali é bobo. No fundo, eu escrevi um livro que é assim, não sou bobo, mas é preciso ter uma audição que não estava vendo até então. Né? E acho que a palavra flor à margem é isso. O Carlito, que também não é bobo, percebeu isso e fez o prefácio. Né? Ele sacou essa dimensão. Né? E todos os meus livros têm esse tópico. Não é que o tema é flor à margem, ao léu. É quase como uma. Porque eu tenho o meu querido amigo o Armando, ele diz que a gente fica escrevendo o mesmo livro a vida toda. Né? E não é à toa que, de certa medida, tem isso. Né? Flor à margem, ao léu, migalha. Né? Não é migalhas, migalha. É uma única migalha. É, só começa a mudar, exatamente, cidadão, só começa a mudar a partir do balanço. Né? Ao Léo, 1º de abril, que é um título também, o Dia da Mentira, ou seja, sempre uma ideia de marginal, de
uma certa impressão de que aquilo que se toma como verdade não é de todo, né, não é de todo verdadeiro, por aí vai, né? Só começa a mudar, acho que talvez com um balanço. E aí vai ver o título Guru, né? Que, que em relação ao Léo, né, e Floramar já não tem muito, já muda um pouco. Mas foi aquilo que eu converso muito com a minha esposa, que é historiadora da arte, que é a Cris, né? A gente fica conversando, e aí falando, olha, não tem muito, também não tem tanto lugar agora ficar me colocando como flor à Marte, né? É preciso Não, e aí também, tem uma questão do trânsito para uma maturidade sim, da escrita que chega num determinado ponto, você se assenhora de questões que aqui algumas já estão resolvidas, outras resolvidos. aparecem. As questões elas vão se renovando e se repropondo, né? Mas fala três Uhum. poemas aí para gente, fala três poemas aí para gente. Pra- Tá, eu vou ler um Uma poema, já que frase. falou do velho Floramar, Uhum. é, já é um livro, já tem um livro de 24 99, anos, né? 2009, 4 anos. 2019, 24 anos. Eu nem era 4 anos. nascido, rapaz, nessa época. Hã? Eu nem era Eu- nascido nessa época. Nem eu, pô. É, vamos ler um poema que é um segundo poema que está no livro. Também não tem título, mas é assim. É, desculpa, eu estou com tosse de professor. É, quem dá aula 40 horas seguidas em escola técnica, não tem jeito. A queda do mar anula a ideia de chuva. Águas invadem a seca, tísica mensagem do espelho azul. Naufragam a certeza do chão. O pão na moenda que moe as mãos dos que moem açúcar, dos que colhem os dedos nos laranjais. A chuva retrai o senso de coisa perdida. A chuva não perdoa. Permanece o cristal de sangue na tina. Um corpo vem conhecer nos bueiros o cheiro de ferro das vigas, as estrias da cidade, a carcaça do bandido. Enquanto a chuva segue o crepúsculo precoce do sol no exílio. Poema que eu gosto. E é um poema que é engraçado. Esse poema eu tirei de uma cena, de um fato que aconteceu em Jacarepaguá, que teve 3 meninos que estavam brincando num córrego de Jacarepaguá, e com uma daquelas chuvas torrenciais, eles foram levados para o Oceano Atlântico. E eu fiquei tão impactado com isso, porque a água pega e volta, né? Ou seja, Jacarepaguá, acho que quer dizer isso, é uma terra, era um mangue, ou seja, tem um período ali de contato, e eles levaram, e por isso a ideia, o corpo vem conhecendo os bueiros, ou seja, ele vai sendo, né? Eu vou ler um outro aqui, já que você pediu, eu vou ler um do Auléu. Um poema, tem uma outra temática que é forte na minha poesia, a temática familiar. Agora, um dia imenso de sol, que não se compara aos coeiros de sofrimento e grilo. Nada que meu corpo apazigue deverá movimentar o lodo de uma vida inteira. A miséria de um silêncio in loco, nas paredes e nos retratos. Meus avós, depois de tantos anos, sorriem da penteadeira para mim. Não da maneira como eu os imaginava, mas chulos de uma tal crueza que me arranca os pés, nulos de uma tal vergonha que eu apareça no dia seguinte e ninguém se ofenda. Nada deverá constar nos ramais de sangue, nos ideais que só cabem num homem, que não venha abonar seus crimes, o de miserável principalmente, o de ruminar a mesma indigesta inquietude, de olhar um quadro e sorrir. E já que a gente está falando, vou ler um poema que é dedicado à Amanda Vital, que está aqui. Né? O poema que está aqui, que é um poema chamado Opinião. Poxa, peraí, agora eu tenho que fazer um protesto, porque não tem nenhum poema dedicado a mim que eu saiba. Eu não gostei disso, não. Eu vou declarar Vou que eu fiquei com preparar, vou ciúme. preparar. Pô, mecânica aplicada é difícil, tu lê, pô, tirar dali é um livraço.
Não, fiquei com ciúme, não adianta, não adianta, você tem que ter. Não, tem que fazer para todos do Malamarge. Se é para um, tem que ser para todos. É um poema, é quase um aforismo. É um aforismo. Fui pai tarde, aos 40. Se existe alguma graça na paternidade, está em ser desnecessária. É como conhecer Paris. Se você for, será incrível. Mas se não for, há outras cidades apaixonantes. Roma, por exemplo, e Montevidéu também. É, mas, mas acho que é isso. São poemas que têm. Acho que tem a implicação familiar, como citei aqui. É, tem uma questão com a linguagem também, né? O tema da linguagem é uma corrente, é uma constante também na minha poesia, que acho que é de todos os poetas, né? Ainda que eu tenha meus receios com a linguagem, falar só sobre metapoesia, porque tem um querido amigo já falecido, que é o Donizete Galvão, ele fala assim, não faz muito poema sobre metalinguagem, porque quem não é poeta não entende. A gente tem que comunicar com os outros. Eu concordo um pouco com ele, né? Ele tem lá a sua justificativa. Que está lançando agora, está sendo um livro dele, né? Está sendo um livro sobre a É, obra fiquei completa vendo, dele. estou curiosíssimo, né? Deve vir com estudos críticos, né? Deve ser uma edição. É, é. Eu tenho Ela- aqui três ou quatro livros dele, que inclusive eu comprei. Ele fez chegar na Travessa, eu escrevi para ele com dedicatória e tal. Era um cara muito acessível, Muito. muito Era carinhoso, assim. muito Assim, carinhoso, era um tenho, doce, meu assim. contato com ele foi muito breve, só por e-mail, mas guardo excelente lembrança do Donizete, assim. E da poesia dele, né? Nem se fala, é uma poesia, né, É, essencial, né? Para entender o Brasil do fim do século passado. Agora, é. por falar em entender, entender é uma palavra boa em relação à pergunta que eu queria te fazer. Você tem feito uma trajetória, André, entre algum traço maior de hermetismo e uma busca de maior comunicabilidade e clareza ao longo desses, de 99 para cá, né, dos seus livros. Eu queria Sim. que você falasse disso, na sua visão, a necessidade da clareza, ou ela não é necessária, isso é apenas uma busca pessoal? Isso faz parte de uma visão mais geral da poesia, ou isso é apenas resultado, ou isso é resultado de questões muito individuais? Queria que você explicasse para a gente e falasse três poemas. A pergunta, no final das contas, é o que produz um poema, né? O que Uhum. produz um poema são fatores. Realmente é multifatorial, é difícil você dizer como é que o que leva o que leva um autor a produzir a ter uma determinada disposição e depois mudar para um outro momento, para uma outra disposição. Eu acho que no início, no Flora Mágica, que tem poemas bastante herméticos e tal, eu acho que isso tem um elemento, ali tinha um elemento muito claro, que eu acho que é uma questão dos anos 90. Os anos 90 é um ano, os anos 90, a poesia produzida nos anos 90 era uma poesia que exigia um nível de leitura, de entendimento do texto que era para poucos, né? E de alguma forma todo mundo ali se via na necessidade de produzir algo nesse sentido. Tantos que já estavam produzindo há bom tempo, por exemplo, um Eucanão Ferraz, um Carlito Azevedo, ou mesmo o Heitor, que já é um pouquinho menos hermético, até a garotada que estava vendo ali no final de 98, 99, em que eu me encontro, em que se encontram Paulo Ferraz, ou Tarso de Mello e tal. O meu segundo livro, que é o 1º de Abril, que é o livro mais hermético de todos, de alguma forma ele tem um elemento que eu acho, esse elemento estético, tem uma ligação, tem o liame, tem uma ligação com a questão
busca de uma linguagem ainda hermética por uma questão estética, mas também tem uma questão de cunho pessoal, né? Foi um livro que eu escrevi no período em que eu convivi largamente com a doença psiquiátrica da minha primeira esposa. E, de alguma forma, o estranhamento que eu estava convivendo naquele período apareceu na minha poesia, né? Eu vejo que... Agora, engraçado é que fica até 2004, em 1º de abril. Depois eu começo a reabrir a minha linguagem, cada vez mais, né? Cada vez mais. E também porque, por uma coisa que eu acho que, para mim, foi ficando cada vez mais sedimentado. Escrever de forma clara é algo extremamente difícil. Extremamente difícil. É até mais fácil você escrever um poema mais... Você usou a palavra hermético, de soslaio, né, de uma linguagem truncada, do que algo que alguém leia, entenda e rapidamente possa fazer um juízo de valor sobre aquilo. Isso é muito mais difícil. Muito mais difícil. Né? Eu gosto do conceito do Vandré, que era um conceito que ele usava no livro, no disco dele, das Terras do Bem Virá, que é uma espécie de... Ele chamava de linguagem total, de comunicação total. Eu gosto dessa noção para a arte. A possibilidade de você tornar um texto que seja compreensível para todos, ainda que possa ter camadas de leitura, mas que seja de pronto compreensível para qualquer um. Né? Eu acho que foi feito nesse sentido. Acho que as coisas foram acontecendo aos poucos. Porque também é uma questão que tem que se colocar. Eu acho que o hermetismo ali era uma defesa também. Né? Quando você escreve de uma maneira muito clara, os problemas que o texto pode incorrer aparecem de pronto. Né? Não sei se salvei a minha resposta para a sua pergunta, mas acho que é um pouco por aí. Não, É, totalmente, totalmente. Eu estava desmutando o som totalmente. Acho que eu só fico assim, como eu vejo você como um poeta, e isso eu vejo nisso uma qualidade, deslocado de tendências principais, tendências majoritárias, que às vezes são até artificiais, né? Essas tendências majoritárias na poesia, não raras vezes, são meros esforços de grupos, né? E não uhum. necessariamente uma afinidade estética. Então, havia essa minha curiosidade sobre isso ser uma percepção da necessidade da clareza, de uma necessidade extrema da clareza, né? Ou uma coisa mais pessoal, né? Como você acabou, enfim, colocando. Fala 3 poemas aí para gente. Falo. Não, eu acho que tem mais uma coisa a dizer. Eu não mudo porque há uma agenda atual. Sim, Eu acho que, às vezes, tem pessoas que fazem as coisas por uma agenda. Eu não sim. faço por uma agenda. A única agenda possível que existe sou eu mesmo. São as demandas que a minha Uhum. escrita está me levando. Né? Ficou claro isso para Né? gente. Uhum, Porque eu acho que escrita tem a ver com o processo de autoconhecimento através da linguagem. uhum, Né? Ou seja, não há uma... Você não pode estar escrevendo a partir do que o outro vai pensar, porque isso é um sonho impossível. Né? Porque o outro é um farol que você não sabe exatamente o que passa no outro. O outro é um buraco negro, como diria o Sartre. É um buraco negro que você não sabe para onde aquilo vai. Sabe? Então, escrever para o outro é só por um valor moral ou ético, que tem também seu reconhecimento. Mas isso já está atrelado a uma demanda pessoal. Não pode haver. uhum. A gente deve escrever por demandas, não por agendas. Né? Se a gente, você quer estabelecer uma categoria, né, filosófica, é por demandas, não por agendas. A A gente poderia... pauta, a pauta não vem de fora, ela vem de Pode dentro vir de... da observação do mundo, claro, mas ela vem de dentro. Exatamente. Né? Ela pode até vir de fora quando aquilo tem uma importância para você, Claro, né? mas é essa Mas não por posição um pessoal modismo. sobre. Né? Por um modismo não dá. É, Fica ruim. fica ruim. Manda 3 É, poemas aí. vou mandar 3 poemas.
Vamos lá. Eu vou ler do novo livro. Um poema mais hermético, já que é. Bem Eu nunca acalhado, bem largo. acalhado. Eu tenho meus esquisitices, eu nunca largo. Vamos lá. Caixa de Pandora. O mais aconselhável é que se cozinhe em banho-maria a esperança, que se administre gota a gota a esperança, que a sirva crua, ciente das especiarias que não virão. É costume também comprá-la em caixas, pois ela é o pior que nos reserva e o que temos de pior. Deprimente que nossa espécie tenha acabado assim, num formigueiro, e que um candeeiro ainda se acenda. O outro poema, obrigado. O outro poema, vou ler 3 poemas. Vou ler, o outro chama A, que é. Esse poema até já pensei até fazer um vídeo jogral, sabe? Vamos lá. A, que é o símbolo do Alcoólicos Anônimos, né? Bom dia, meu nome é André Luiz. Bom dia, André Luiz. Há 10 dias não acabo na igreja nem nas mãos de um pastor. Eu tocava o terror. Não havia passo que desse sem consentimento. Mas agora a ignomínia não me satisfaz. Busco outra coisa, alegria que o dinheiro não compra. Pouco importa se amigos e familiares concordem. Bom dia, meu nome é André Luiz. Bom dia, André Luiz. E estou há 10 dias sem escrever. Venho me esforçando em não ceder às palavras como na última vez. Podia estar fazendo sol ou chuva, sentia em tudo a agrura do verso. A mãe podia estar sendo enterrada ou o sobrinho nascendo. Estava eu atrás do graal. Nesse ponto, sou adicto. Um poema não faz mal a ninguém. Por que ele faria comigo? Enfim, meu nome é André Luiz. Bom dia, André Luiz. E estou há 10 dias sem dinheiro. Descobri que o dinheiro não paga o pato e a gula não apaga o tédio. E, de fato, é de cor esvoaçante a fome. Aprendi a não me dar por inteiro, mas a cada instante. E é por isso que cheguei aqui no grupo de apoio dos Andrés Anônimos. Está claro para mim que em cada um de nós, o eu precisa controlar o ego, este ser maravilhoso que costuma cair em bueiros e escapar de serpentes. Bom dia, eu me chamo André Luiz. Bom dia, André Luiz. Já faz 10 dias que estamos sem acidentes. E Muito bom. são os gurus, né? São os imensos gurus da vida, né? Ali estão os 3 elementos mortíferos, né? Ou seja, é o Freud, se não me engano, que fala que os seres humanos ou fogem pela religião, pela droga ou pela arte, né? É um pouco por aí, né? Religião, dinheiro e arte, né? Então, os três componentes ali que trancafiam qualquer ser humano. O outro poema, eu vou ler o último poema do livro, que se chama Fim de Jogo, que é um poema sobre uma relação entre a morte e a obra. Fim de jogo. Final de livro é sempre terrível. Pior quando se trata destes de título Poesia Completa. É certeza não só do fim do livro, mas daquele outro fim nos anos que se seguem
ao longo das páginas. Serve, pelo menos, de desculpa para se observar mais atentamente os poemas. Não que os poemas sejam terríveis, não que seus versos exijam alguma anedota, mas porque, ao ler a obra completa de um autor, chega-se ao fim da sua existência. No penúltimo poema publicado por Drummond em vida, acabou explicando porque não tinha feito um poema sobre a Bahia. Nessa que é a última conversa com esses amigos que são os nossos leitores. Sebastião Uchoa Leite deixou o legado de uma regra secreta. O Ali anteviu que teria de pagar a tarifa de embarque. Donizete assinou, por ironia do destino, a obra derradeira de O Homem Inacabado. Ideal que os livros não terminassem. Talvez os livros guardem, depois de tantas pétalas lidas, caminho silencioso para uma outra vida. Muito bom, muito bom. Mas eu agora é o seguinte, nós estamos aqui com a situação que a Amanda se entusiasmou e fez 3 perguntas. E eu é o seguinte, o meu papel é dar voz aqui. Então, eu vou dar voz à Amanda para que ela faça a primeira pergunta, você fala 3 poemas. Depois ela volta, faz a segunda pergunta, você fala 3 poemas. E a terceira, 3 poemas. Depois eu volto, se der tempo. Mas eu vou ficar aqui Sim? assistindo com todo interesse. Amanda, é com você. Ela falou que está com problema na voz. Tá mandando a voz? Tá, Vai ter que entendi. ler, Bruno. Então eu vou Deixa eu ler. ver aqui. Tá, eu leio, então. Você quer ler, Tá. Suzana? Quer ler? Não, pois é, sabe o que que é? Eu recém consegui entrar no computador, eu estava Então eu leio, tá com bom. problemas no. Entrei e eu não estou Tá bom, conseguindo eu vou ler aqui, localizar o então. chat. Então tá, deixa Estou aqui comigo. Então perdida. vamos lá. Vou reproduzir aqui as perguntas da Amanda. Falando em linguagem, depois queria ouvir do André sobre os diversos tipos de linguagem poética dele, de métrica, a falta dela, a poesia em prosa, o aforismo dentro de um livro de poesia, tudo isso. Fala dessa miscelânea boa, de uma trajetória bem diversificada poeticamente, porque ela é coerente e não vira salada na poesia dele. Então, seria isso. Vamos lá. A Balarmar tem pergunta cabeluda, cara. É Pois é, complicado. aqui o negócio é Só sério, rapaz. paulada. Aqui o Assim, negócio é sério. a minha formação não é na área de letras. A minha formação é em filosofia. Uma coisa que, então, de alguma forma, os meus interesses, os elementos que que eu acabo tendo que eu priorizo em termos teóricos, na produção de um texto, são elementos no campo da filosofia. É a praia em que eu escrevo artigo, capítulo de livro, essas coisas. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: a minha leitura com relação à poesia é uma leitura, particularmente na estrutura formal, uma leitura extremamente empírica. Mas uma coisa me parece assim muito clara. Eu acho que todo poema. Tem uma discussão uma discussão que o próprio Nuno já me fez, já conversou comigo, se há na poesia a, a possibilidade de um verso livre, né? É uma resposta difícil. Eu diria que sim, mas eu acho que nenhuma poesia pode abrir mão da musicalidade do ritmo. Ou seja, se é um elemento para mim fundamental na literatura é rítmica, é ritmo. Quase que e aí vai me interessando, por exemplo, uma coisa que tem me interessado muito é como é prosódio, como é possível, por exemplo, eu tenho me interessado muito para ouvir leitura de poetas. Teve um autor que me interessa,
São esses elementos dessas vozes, que o termo, o título tão bonito do Ferreira Goulart, Muitas Vozes, eu acho que é um pouco isso. Como uma voz pode ser produzida num poema? Como você consegue produzir a prosódia de um poema? Como consigo dar voz a uma mulher que está enterrando o filho, que tem um poema meu, migalha? Ou isso ou aquilo, né? É... Agora, a questão de combinar, de como você fala, não vira uma salada. É porque eu levo muito tempo para produzir um livro, não apenas para escrever os poemas, mas principalmente para arrumá-los, né? A primeira vez que eu fui publicar um livro, não sei se estou dando a resposta, estou dando uma resposta aceitável, mas a primeira vez que fui publicar um livro, quando eu estava para produzir um livro, eu conversei com um grande amigo meu, músico, que é o Léo Ó, grande compositor. E ele falou comigo que assim, para mim, ainda vivia na época do disco de vinil, ainda tinha um disco de vinil, ainda tinha um CD, que hoje você pensa em singles, é uma música apenas. Mas naquela época o músico pensava um álbum como se fosse um livro, né? Uma unidade. E ele me falou uma coisa interessante, ele fez uma experiência que eu nunca mais esqueci, para mim, para mim foi marcante. Estava eu com ele do apartamento dele, falei assim, eu vou te dar para mim o que é um livro. E ele foi, botou, só pegar um disco, ele pegou uma música clássica e foi colocando a música clássica. E aí, na medida que a música ia tocando, ele desligou todas as luzes de casa e, de repente, ele acendia uma luz e desligava. Acendia outra e desligava. De repente, ligava todas as luzes da casa, depois apagava, de acordo com as notas com que o disco estava produzindo. Ele falou, para mim, um livro é isso. E eu não sei dizer por que, ao ele dizer que um livro é aquilo, é isso, eu concordo com ele plenamente, enquanto imagem. O livro é uma obra que tem que ser compensada como um conjunto, como uma inteireza. E essa inteireza não depende necessariamente de você construir a partir de uma formalidade unívoca. Ou seja, eu não preciso fazer. Um livro precisa ser inteiro apenas porque ele é todo feito de sonetos. Isso não necessariamente produziria um livro com uma unidade de obra. Entendeu? Um livro pode ter altos e baixos, pode ter poemas em prosa e poemas não em prosa, desde que aquilo seja acompanhado com uma temática, com um recorte, com uma ligação que é até difícil de se identificar qual é, mas você percebe que se dá naquela textura. Né? A obra, a gente não pode perder que a obra tem uma certa mística, uma certa metafísica, como diria o Walter Benjamin, que é a aura. A aura existe em obra. A gente pode achar que uma aura existe. Você olha aquele conjunto, você percebe uma unidade. Né? Como você não consegue definir claramente o que é uma unidade, como diria um filósofo Wittgenstein, que você olha uma família, você não sabe exatamente por que eles são parentes, mas você identifica que eles são todos parentes. Não há uma essência, não há um princípio régio, explicativo, teórico, que você possa dizer por que aquilo é uma obra. Mas você percebe que há um conjunto formado de fato. E é isso que eu tento buscar, né, a cada livro meu. E eu acho que, para mim, livros que têm uma certa variabilidade na sua forma, eles, para mim, me agrada mais como escritor. Me agrada como escritor, como leitor. Eu tenho isso me causa, me dá uma, me encanta mais. Aí de, é questão de gosto. E gosto é outro conceito que é importante na obra de arte. A arte tem que ter gosto. Não é gostar de tudo. Não é dizer que o que você não gosta esteja errado, seja ruim. Não, não é isso. Mas que você tem que você tenha predisposições, disposições. Não dá para por aí. Acho que nesse sentido, né? E eu sou um poeta que tendo a ser sempre, eu não escrevo eu não escrevo metrificadamente. Eu já escrevi e sempre quando eu escrevo, eu sofro da síndrome do Manuel Bandeira. O Bandeira tem uma história que é maravilhosa, que ele escreveu um poema todo metrificado e o crítico, isso está na obra completa, ele cita isso no Itinerário de Pasárgada. E o crítico escreveu só um trecho e cortou um pedaço. E ele disse que entendeu o que o cara quis dizer. Ele falou assim, porque não precisava rimar, sabe? Não precisava, sabe? Sabe? É porque eu tava mais preocupado em produzir um anteparo de acordo com uma métrica já pré-estabelecida do que, de fato, o que o poema estava querendo que fosse. Entendeu? Então, eu até já fiz, mas na hora eu falei assim, não preciso disso aqui. Isso aqui é bengala. Pá, pá, pá. No final, no poema,
um verso livre, mas que para mim funciona muito melhor. Para mim, é o que o prédio precisa, o que aquela obra precisa. Os andames caíram. Né? Nesse Então fala sentido. 3 poemas aí pra gente. Vou ler um antigo e ler 2 novo, porque eu estou fazendo aí a sessão, estou fazendo. Como é que se fala quando um concerto de música, o cara vai fazendo. Concerto, toda. Não é nem só concerto, é quando o cara vai fazendo vários shows em vários lugares, que vai para fazer a divulgação do disco dele. Temporada. É a temporada, Temporada. exatamente. Toda temporada o guru. Toda temporada o guru. Né? Eu vou ler um poema. Tá. Eu vou ler um poema chamado Felipe. Vou abrir aqui, tá o Felipe. Felipe é o nome do meu sobrinho. É um poema para minha irmã e para o meu cunhado, né? Quando teve meu sobrinho, uma emoção muito forte, tal, foi bacana. Felipe, cantando. Aquela mulher emocionou muito, pois minutos antes de ela o pôr no colo, disse, ríspida, como sempre, eu não me sinto mãe. Foi quando, com os convidados saídos do quarto, já cansados de mais uma notícia e a insistência da enfermeira de pôr o seio à boca, ela cantou. E ali tudo começou. Cantarolar miúdo, de boca cerrada, os olhos da poesia viram, mas não contaram. Cantarolar calado, de Roberto e Erasmo fora do tom. Só então o universo abriu-se diante de mim e enterrou. Que sequência divisa! Que poder temos nós! Se nasci, foi sem querer. Se morri, foi por acaso. Menos a mãe que cantarola. Griffith tinha razão. A mão que balança o berço é a única coisa que move. Não o contrário. A mão da mãe. Essa jamais escreve. Já aquela é por demais infeliz. A essa só cabe registrar a notícia, as mazelas do dia, desatar em boato alguma revolução. Há uma gota de sangue em cada poema. Uma gota de inveja da mão por essa mãe. Misericórdia e perdão. Sobrinho, escrever essas palavras é já tê-lo em meu colo. Nem pretendo que entenda o famigerado século XX que carregamos tão próximo, que é quase impróprio, hora íntima de mentira mais laica, emudece a voz. Um dia, você vai ler e entender que não importa onde esteja, estamos sempre juntos, apesar de tão sós. Né? E é um poema de um tipo, um sobrinho, né? Que é a minha irmã falando, eu não me sinto mãe, a barriga crescendo, eu não tô. Aí um dia, quando ela botou, você começou a cantarolar, eu falei, cara, ninguém notando, só eu estou notando isso. Né? É um pouco aí. Posso ler um poema longo? O tempo está curto. Não, pode. Posso? Eu vou ler o poema que dá título ao livro, O Guru. Se chama O Guru. Que foi lido há pouco tempo pelo Alberto Puxeu. Puxeu fez uma gravação, ele leu o poema, eu adorei o poema, ele leu o poema maravilhosamente bem. Vou tentar ver se eu fico à altura do Puxeu, porque o Puxeu leu bem pra caramba. O Guru. É um poema longo. Que, assim, em certa medida, ele faz voz à epígrafe do livro, que é uma epígrafe do Immanuel Kant, do livro, do artigo O que é o esclarecimento, of Clairton, que é a tradução de iluminismo, né? Eu vou ler primeiro a epígrafe e já leio o poema, pode ser? Porque eu acho que uma coisa fundamenta a outra. Sapere aude. Tem coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. É o lema do iluminismo. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muitos libertou de uma direção estranha, continuem
no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. São também as causas que explicam porque é tão fácil que os outros se constituam em tutores deles. É tão cômodo ser menor. Se tem um livro que faz, às vezes, do meu entendimento, um diretor espiritual que, por mim, tem consciência, um médico que, por mim, decide a respeito da minha dieta, etc., então eu não preciso esforçar-me eu mesmo. Não tenho necessidade de pensar, quando posso simplesmente pagar. Outros se encarregarão, em meu lugar, dos negócios desagradáveis. Immanuel Kant. O guru. Tem horror à oficina de poesia. Lembra aqueles serviços de coaching. Mas talvez, por ter chegado aos 40 e ainda me achasse completo idiota na arte do verso, decidi experimentar. O guru disse que eu não conversava com minha criança interior, que ela queria ser liberta, mas eu não deixava. Quando comecei o curso, achei que me meter em mais outra religião. Mas já no fim da primeira sessão, quando fazíamos a poderosa técnica de olhar para o espelho quebrado, falei diante dos outros alunos, meus irmãos agora. Caiam fora. Trata-se de ritual que ajuda a gente a se livrar das energias impuras. Abre o chakra para a visão cósmica que a poesia exige. O guru não explicou assim de forma tão teórica, mas deixava claro para os incautos que quando se diz caiam fora, é aí que acontece. O guru disse também que eu fedia raiva, que havia muita mágoa dentro, e eu nem sabia que dava para notar essas coisas. Disse que com treino e dedicação chegaria. Um exercício que ensinou era observar as pessoas. Tenho, por exemplo, 2 amigos, e eles queriam porque queriam me converter para o budismo. Eu dizia que os cristãos também tentaram comigo essa proeza. Só que esses 2 tinham a arma da poesia. Mostravam com seus poemas que o budismo ensinava a viver. Porém, antes de eu ceder, algodoei os ouvidos com a cera do cinismo e só assim fui capaz de responder. Até parece. Tem dias que a vida é dura e a cruz nos tenta. Por muito tempo cultivei o demônio de Sócrates como a melhor resposta. Hoje, contudo, sei que agir assim é uma forma de defesa. Aprendi que cada um se vira com o que tem. Tive também um tio que disse algo parecido quando eu botava as pessoas contra a parede. Acha que agindo assim as pessoas vão te entender? Tem quem pira só de ser ameaçado em sua fé. É o que você quer? Um abstêmio pulando feito sapo numa cama de pregos? Uma coisa que o meu guru não queria era que eu julgasse as pessoas. Queria que eu as olhasse, apenas. Que eu devia, enfim, reaprender a olhar o mundo. Insistiu também na minha autoindulgência. Reiterou a opinião de amigos. O guru disse o que eu precisava ouvir. Que o mundo é pegar ou largar, espécie de metáfora programada sem data de término. Insistiu também na ideia de perdão, que o perdão acalma, e acalmar é mais importante para a poesia do que se imagina. Perdoar, eu disse, é que são elas. Mas você devia perdoar, respondeu o guru com a maior calma do mundo. Fiz então uma lista de dores que podiam ser esquecidas. Eu lembrei do editor que, para humilhar, teria perguntado ao poeta se sabia escrever, e ele teria respondido preenchendo um cheque. Serve. Outra história é a de Wallace Stevens. Quando Wallace morreu, quiseram prestar homenagem entrevistando os mais próximos. O engraçado é que ninguém que trabalhava com Wallace sabia que Wallace era poeta. A resposta da secretária foi a melhor. Você está dizendo que Wallace Stevens, meu chefe, era poeta? Se ele não tivesse infartado, eu nem suspeitaria que tinha coração.
É disso que estou falando. Desse pequeno mal distraidamente misturado a um mal maior. Perdoar já é difícil, e eu nem sei se vale a pena. Sei que devia ser menos raivoso, o que pode ser proveitoso para mim. Sei que tinha outra coisa para dizer, mas do jeito que está, deixa. Resta frequentar essas oficinas, fazer parte do discreto charme, com médicos, embaixadores, filhas de militares e jornalistas. Como Edward Norton em O Clube da Luta, das coisas que me tiram o sono, a pior é a alegria. É esse o meu incômodo. E sinto que não é só comigo. Está em cada um de vocês. O guru mesmo, de vez em quando, apronta as suas. A paixão que nutre por uma fiel, o fato de ele cultivar entre os pupilos a promessa de que um dia serão publicados. Outros ainda tomam o guru pelo diabo. Gosto dessas histórias em que, para garantir o sucesso, recorre-se a fantasmas. Conheço um escritor que o conjurou. Estava sozinho. Preparou o apartamento. Acendeu 2 velas na frente do espelho. Foi aí que notou que, enquanto procedia o ritual, sua imagem não refletia o rosto, mas as costas, como se o espelho estivesse atrás. Apagou rapidamente as velas e se pôs a dormir. Não é qualquer um que tem coragem. Eu já estive também numa encruzilhada, mas não deu certo. Hoje sei que o diabo não procura qualquer pessoa, só as com talento. Burrice comprar algo que se tem. Eu não tenho nada para oferecer. O que tenho é basicamente o que você vê. Uma mentalidade pouco refinada, que sorri quando bate um vento. Alguém que está a maior parte do tempo sem entender. Isso. É muito bom, muito bom. É uma tomada de posição, né? É. Uma tomada de posição. Bom, então eu vou fazer a segunda pergunta da Amanda, né, para seguir aquela sequência que eu tinha previsto. Então, ela diz assim: a outra pergunta é sobre a influência da poesia mineira, que é muito forte na sua poesia. Fontes, referências, motivações, razões de ser, primeiras leituras, leituras preferidas, poesia mineira contemporânea, sobretudo. E aí ela pediu para você ler um poema que pega nomes de vários autores. Ah, Quem Elegia sabe o Mineira, volume. É, é, verdade. Ah, é. assim, é engraçado, porque a poesia mineira, claro, grande referência para a poesia mineira é, sem dúvida nenhuma, Drummond, né? Drummond. Mas eu tive uma leitura muito boa com autores não necessariamente ligados à poesia, de Minas, como Fernando Sabino, Piroli, que pouca gente conhece, Vander Piroli, o menino e Irônico. o Pinto do Isso. Menino, né? A Mãe e o Filho da Mãe, que são livros espetaculares. Eu li muito o Vander Piroli. E agora tem Ele tinha, a filha eu não dele lembro tentando agora trabalhar. se ele tinha a ver com a revista escrita nos anos 70. Eu acho que ele era um dos editores, né? Porque foi ali que eu conheci. Não, Vander para mim, Pirolli, por exemplo, é, Origens Lessa, eu li é, muito Origens Lessa quando eu era é. adolescente. Mas o Vander, A Mãe e o Filho da Mãe foi um livro que para mim impressionou muito. Eu fiquei. Aqueles divisores de água, né? É, e a poesia do Drummond, claro, Murilo Mendes. E eu fui muito bem acolhido, digamos assim, pelos poetas mineiros. Né? Para começar com Donizete Galvão, que não tem nem o que dizer, né? Que foi um irmão mais velho. É, mas Fabrício Marques, que eu tenho tanto carinho por ele, é, Ricardo Aleixo, Ricardo Riso, que é de Juiz de Fora, Ronald Polito, que é um grande amigo meu, sabe? Então, é, e essa relação foi muito forte desde o início. E ela se intensificou muito mais no meu segundo casamento, que minha esposa é de Minas. Minha esposa é de Mariana, né? Mais mineira impossível, né?
E a família toda mora lá. Meu sogro, que é do Rio, mas mora lá a vida toda e tal, fez a vida dele lá. Então, aí Minas entrou de toda, de dentro, né? De dentro para fora, de fora para dentro, né? Então, tem uma leitura e, e essa leitura foi acoplada com uma leitura afetiva também, né? Vou ler o poema. Mas o poema, o anterior, ele não é uma posição, ele é uma palhaçada só também. Aquele poema, o Guru, é uma palhaçada, é uma brincadeira o tempo todo. Ele está gozando, na verdade, está gozando com a ideia de algum tipo de subserviência, com o risco de qualquer tipo de se submeter a qualquer registro, né? A verdade é essa. Por isso o título, né? O tema lá do Kant, o iluminismo, que me pareceu hoje uma questão prioritária em termos políticos, porque eu acho que hoje a briga não é mais de esquerda, direita, hoje a briga é entre os elementos que foram trazidos com o iluminismo e o antigo regime, sabe? A coisa é muito mais barra pesada, a gente vai um século atrás. Né? A impressão que eu tenho é essa. Elegia mineira, por sinal, abri já na página. Elegia mineira. Porque não se trata de timidez, mas da nada pacata paciência mineira que nós, cariocas, tanto admiramos. E são tantos autores raros de Minas que fizeram o inverso por minha vida. E é a Doni e a Ana que agradeço. Aos Ricardos Riso e Aleixo. A Chantal Castelli, Mário Alexi, Jardel Cavalcante. Fabrício, Adriane e Ana Elisa Ribeiro. As presenças juiz foranas de André Monteiro, Edmilson, Prisca e Polito. Eles são meus Piroles, Adélias, Murilos e Fernandos Sabinos. Neles, um fluxo de amizade e energia que não se domestica, do jeito que gosto, sem açúcar. É isso. Mas fala mais dois, então, para a Mais gente dois. fechar essa sequência de três. Continuar falando estamos na temporada. Estamos na temporada. Vamos lá, da Central. Da Central do Brasil. Famoso Central do Brasil. Né? Número 1. É dividido 1 e 2. 1. No trem, a alegria que se tem é por desespero, mas também por prazer, quando em meio a esses inomináveis gritos, a gente escuta as suas vozes. O dia começa com o hipnotismo descarado do vendedor que empurra os negócios. O rapaz grita segurando a caixa de isopor, apontando para os policiais, acusando os policiais. Pega, ladrão. 2. Vender é uma arte. Quem vende precisa crer no que está fazendo. Todo mascate sabe que a vida é uma mentira deslavada. Já as mascotes, não. Até lá, continue. Não deixe de vender. Esteja sempre à venda, em movimento. Nas ruas, nas praças, nos trens, nas igrejas. De casa em casa. Podendo, antes que lhe prendam, até nos aviões. E esse poema é dedicado ao Ali, que eu adoro. O Ali tem uma coisa do mascate, né? Tem a coisa do... Porque esse pôr à venda é uma ideia quase deleuziana do pôr em movimento. Você tem que botar o teu nome da... Tinha um amigo meu, um senhor, falava o nome no gibi, né? Um termo antigo, que só põe bom nome do gibi. Você tem que botar tem que estar em movimento, né? E esse poema é uma coisa que tem me interessado muito, é como é possível você escrever, você colocar a palavra também encaixada. Como é possível gritar num poema? A gente sempre tenta pensar que a poesia ela pode ser uma linguagem sempre muito em brancas nuvens. Aí você ouve um autor como John Berryman lendo os poemas, ele grita todos os poemas. Bêbado, totalmente alcoolizado. E é uma coisa espetacular. É uma coisa realmente que não tem como você ouvir aquilo e não sair de outro jeito.
Como é que é possível também colocar essas várias vozes, o quanto é possível você criar gritos, exclamações, o quanto é possível criar um mecanismo de aproximação do leitor com uma determinada realidade, parece. Quer mais um poema? Por Vamos favor. lá. Vamos lá. Poema para... Pronto. O poema se chama O Filme Não É do Wood. O diálogo ligeiro, os sentimentos confusos. Jura que não é dele? E quando a atriz principal fecha a porta e a obsessão da câmera passa a ser a samambaia chorona. E quando os personagens insistem em tomar café em vez de chá. Não lembra a dicção do artista? E essa fixação por Nova York, quando o melhor ocorria em Los Angeles, e essa mania de todos os personagens tomarem vinho pela manhã, e esses gritos pontuais ao longo de 2 horas. Jura que não se trata de contexto hollywoodiano. E esse poema que você acaba de fazer, jura pela mãe mortinha, risos, que não é do Wood? Agora, o Ali Salomão falando poesia é um negócio também, era um espetáculo à parte, né? Ele, a fala dele, a encenação, todo o corpo dele estava colocado. Só, Poesia é só, teatro para ele, né? só para contar uma brevíssima história, né? Só já a propósito de você ter mencionado, uma vez eu estava voltando de um trabalho, era um fim da tarde, assim, vinha do Recreio para Copacabana. Tem muitos anos, foi 2001, 2002, sei lá. E aí, de repente, eu passo ali pela Praça Cazuza e tinha aquele chafariz ali na Praça Cazuza, que acho que não tem Sim, mais. E aí ele estava em cima do chafariz, com a água jorrando para cima dele, ele com umas folhas de papel, lendo os poemas, fazendo aquilo, né? Falando os poemas e, né? Lendo, mas com aquela gestual todo, e jogava, acabava o poema, jogava a folha assim, lia outro, jogava a folha. Então, aí saiu de lá todo molhado, e eu muito tímido, que cheguei a ficar do lado dele, mas aí estava o pessoal, não, vamos ali, não sei aonde, vamos no bar, não sei o quê, e eu estou vendo ele meio assim. Eu acho que ele já sabia que estava doente, né? Que acho que ele faleceu em 2003. Tava meio, 2003. ele estava meio, assim, não estava muito no clima geral, né? De ir comemorar a partir dali e tal. Aí eu peguei o carro, aí fui lá, peguei o carro, fui embora. De repente eu olho para o lado, tinha um engarrafamento, retenção pelo sinal, eu olho para o lado, tá um táxi com ele do meu lado. Eu não aguentei, porque eu comprei em 76, eu tinha 13 anos, eu comprei Me Segura que eu vou dar um troço. E Sim, foi uma explosão para mim, né? Assim, ler aquilo aos 13 anos, assim, oh, meu Deus do céu, isso existe, que incrível. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, rapaz, eu tenho Me Segura que eu vou dar um troço, edição original. Ele falou, me vende, ele não devia ter mais. devia Aí ter eu falei, mais. nem morto, aí o táxi arrancou e foi Ah, embora. Nuno Foi. e André, era uma tragédia a gente ser convidado para ler poemas com o Vali, tendo o Vali do lado. Primeiro que ele não Não, não deixava dá. você ler. Né? Ele não deixava você ler. Você estava ali para falar também, mas ele não Uhum. deixava. Ele Eu fui muito. capitalizava O Ali tudo. foi um dos primeiros grandes amigos da poesia. Coisa. Um grande poeta, foi amigo, meu amigo de o Ali. O Ali era uma figura. O Ali eu Figuraça, cara. conheci de uma maneira espetacular. Eu Uhum. estava distribuindo num evento poesia, papel, tinha uns 16, uns 20 anos. Estava distribuindo, tinha 20 anos. Tinha alguns poemas até do Flor à Margem. E as pessoas vão pegando e tal. E daqui a pouco alguém bate nas minhas costas. Eu quero um autógrafo. Era o Ali. Era o Ali. Eu quero um autógrafo. Tá querendo autógrafo? É. Quero. Pararam com o Ali Salomão. E depois a gente vai ficando amigo, cada vez mais amigo. Depois, quando eu fiz a primeira revista com o Eduardo Guerreiro, da UFRJ, Ponto Doc, Muito doc, né? o primeiro poema é dele. Ele mandou, a gente se encontrou, aí dei as revistas para ele divulgar e tal. Era uma figuraça. É um cara que eu encontrei uma vez na rua para ir procurar emprego. Ele falou: tá fazendo o quê, André? Eu falei: eu tô indo procurar emprego. Eu vou lá com você. Putz, meu. Ele foi comigo. Eu tinha uns
23, 24 anos. Meu Deus do céu. Ele falou, não, o cara é bom, então não sabia nada que eu ia pedir lá de emprego. Ele é bom, fez merchandise, contrato, pô, tá Foi de marqueteiro pessoal, você foi como marqueteiro, marqueteiro uma pessoal. figuraça. O Ali era, acho que a Suzana falou bem, o Ali era inesperado. O Ali era uma figura inesperada. Se encontrar com você, não sabe se Que você ninguém dali não é sabe. dali. Não sabe onde ia acabar A aquela história. boca enorme, né? É, Mas, exato. então, deixa eu fazer a terceira pergunta, que o Ali é um assunto que é um rio Amazonas, né? Se a gente entrar É. nele, é muito, mas não é o foco aqui. Então, deixa eu fazer a terceira pergunta da Amanda, que é o seguinte, que ela queria, formulou da seguinte forma, e se aprofundar um pouco mais sobre essas pautas novas, que a gente falou ainda há pouco, né, no caso, políticas e sociais, também abordadas no Guru, de um modo que você não teria abordado antes. Eu confesso que ainda não li o Guru, né? A Amanda está numa posição privilegiadíssima, né? Que agora lê os livros antes deles serem lançados, né? A Amanda é terrível. Algumas de maneira inédita. Como isso o alcançou na poesia? Como a necessidade da escrita desses temas foi despertada em você? Eu fui despertada porque eu nasci no Caxambi. É, Simples assim. é. Porque eu nasci em Vila Isabel, na verdade, eu nasci em Vila Isabel. Determinação, como diria Marx, determinação de classe. A determinação de classe, não tem outra história, não tem, É, existe. A não ser que fosse um alienado, pois é. como a maior parte era, né? Não tinha outra história, não tem, né? É claro que a maneira como eu vou abordando, a coisa como vai acontecer, vai mudando de tempos para tempos, né? Vai mudando de tempo em tempo. Claro, não posso escrever da mesma maneira quando eu tinha 24 anos e vivi uma situação muito aflitiva, economicamente muito aflitiva, de uma situação que eu estou como servidor público, numa escola técnica, que moro num bairro nobre de Teresópolis, não posso ficar, não vou achar que eu vou escrever da mesma maneira, não tem como, né? Seria ingênuo e até correto da minha parte. Mas sempre está presente, né? Sempre está presente, não tem como não estar presente, né? O Brasil, a gente de vez em quando tem que tirar férias dele, porque o Brasil ele te obriga a pensar nele o tempo todo, sabe? Eu queria nascer na Noruega, de vez em quando você pode falar de outras coisas, a não ser da Noruega. A gente é obrigado a falar o tempo todo do Brasil. O Brasil não é brincadeira. Como dizia o Tom Jobim, não é para amador, né? E Sabe? às, ve- Então, e às vezes fica insuportável. E é mesmo estando insuportável. insuportável, a gente tem que continuar falando Uhum, por responsabilidade histórica, enfim, por tudo, né? Mas, enfim, exatamente. é muito complicado. Não tem jeito. Então, manda 3 poemas aí para gente. Eu vou mandar um poema que Estamos nos aproximando do fim. acredito que Eu seja queria até em dizer que se alguém relação. quiser fazer perguntas, pode fazer por escrito aqui. Se alguém tiver alguma pergunta ou pedir a voz, que a gente libera, com muita alegria. E depois dessa sua pergunta, eu ainda vou, desses poemas, eu vou fazer mais uma pergunta e pedir mais 3 poemas e passar para a Suzana fazer o encerramento, se alguém não tiver pergunta, né? Se as pessoas não tiverem perguntas, é isso. Então, manda Mas aí. eu tenho que ler também os poemas da Micaela, que agora que me lembrei. Ah, isso, claro, vamos falar. Fale aí, fala um, eu falo outro. Beleza. Quer que eu leia Faz um poema assim, meu, já que já leu da Micaela? O que você acha melhor? isso, Não, vamos falar da Micaela, depois eu faço. Nesse bloco aqui, você fala a gente fala os da Micaela rapidamente aqui, Tá, né? eu li um poema mais E curto. aí, e aí depois eu faço uma pergunta para você, você fala os seus 3 poemas finais e eu passo para a Suzana fazer o Vou ler um encerramento. poema da Micaela. Vou ler dois poemas da Micaela. A Micaela tem uma escrita muito sintética, né? Então, Novo Mundo. Peço desculpa pela tosse. Há mais carneiros do que gente nas montanhas da Ilha Sul. Um modo de pensar o mundo. Trocar os humanos por carneiros. Um campo cheio de pontinhos pretos e brancos. Ver as caras inocentes e ouvir os berros delicados. Não apelar ao matadouro. Não cortar a lã. Micaela, Novo Mundo. Bom. Eu vou ler um outro dela aqui, que eu tinha marcado. Teologia. Ela cita Euridice Fontella no poema.
Não sou um deus, graças a todos os deuses. Sou carne viva e sal, posso morrer. Eurídice Fontela. Poema assim. Venha pegar meus pedaços de carne e sal, há muito já morri. No que era e no que me tornei, pouca diferença. Liberdade é a morte consentida. Você levanta as mãos e percebe. Não há mistério. O alívio é imediato. Fala mais um, fala mais um. Mais um dela, né? É, Vou ler o poema dela que dá título ao livro, Paisagens Inclinadas, que é um livro que foi lançado em ano passado, 2022, pelas Sete Letras. Vamos sete lá. letras, é. Paisagens Inclinadas. Na tarde mais absurda, nos meus territórios destruídos, no que se espera do fogo. Bonito pra caramba. Bom, eu vou falar 3 poemas dela que eu gosto bastante. O primeiro se chama Visão. Te encontrar numa praia de areia muito branca e mar muito azul. Pegar os seus 2 olhinhos marrons e colocá-los num vidrinho em cima das pedras brancas da encosta. Ficar ali a ver o mar e a olhar os seus 2 olhinhos e a lembrar que nem tudo que está posto no mundo é para se pegar com as mãos. O segundo chama-se Hospital. Trocar os selos da promoção do supermercado, escolher o modelo da faca, chegar em casa e fazer uma sopa de legumes. Descobrir que a faca corta tão bem as cenouras como os dedos. Beleza. E o terceiro é Lição. Não permitir que o enorme pássaro sem asas afete o teu espírito criativo. Ter no bico um estado permanente de uma felicidade estranha. É. Eu acho que a poesia da Micaela sempre atenta assim para justamente para essa última palavra do poema, ela me remete à produção da Micaela. Sempre ela puxa para um estranhamento do mundo assim, né? É, Ela enviesa para esses essas essas questões do mundo que nos fazem sentir essa estranheza. André, para finalizar, eu queria você, assim, o seu estudo acadêmico foi na área de filosofia, né? foi. E aí eu queria saber, para finalizar, e pedindo para você ler após essa resposta 3 poemas, em que medida, aparente ou não aparente, né, se dá essa conversa entre filosofia e poesia na sua produção? Não, eu acho que é mais aparente do que inaparente, ela está sempre presente. Na filosofia, ela tem uma capacidade, a faculdade de filosofia, a formação em filosofia, e mais que eu fui aquela formação do alfa ao ômega, né, da graduação até o doutorado, ela tem uma capacidade impressionante de, primeiro, de você pensar o conceito, né? Ou seja, não, então acho que a primeira coisa que eu acho que a filosofia foi me oferecendo é pensar o papel e o valor de cada palavra. Nenhuma palavra, isso talvez, por incrível que pareça, mais do que na minha leitura inicial na poesia, né? Pensar qual o papel de cada palavra, ou seja, uma palavra está colocada ali por quê? Qual o motivo, né? E claro, a poesia, a filosofia, ela te oferece, até pelo volume de sistemas, de modelos filosóficos, de sistemas metafísicos, ela te oferece uma diversidade muito ampla de visões. Isso acaba, de alguma forma, interagindo no que eu escrevo, né? Como eu escrevo lá no poema, né? Eu algodoei os ouvidos com a cera do cinismo. O cinismo é uma escola filosófica, né? A escola lá de Diógenes, de Sinope, e aí você tem toda uma referência. Eu acho que a minha poesia, ela tem que, se você tiver uma leitura com a filosofia, você vai ver uma série de referências ali com a história da filosofia. Muitas, acho que não são poucas, não são muitas, mais do que eu imaginava, né? É, e ela me permite olhar para, assim,
o que a filosofia me oferece é poder pensar a literatura para além do que a literatura mesma pode, para além de um olhar meramente acadêmico, do que acontece muitas vezes nas faculdades de letras, né? Me parece, acho que ela me permite essa leitura com as artes, né, com as artes plásticas, com conceitos operatórios importantes da estética, conceito do que é o belo, do que é reprodutibilidade, né, do que é indústria cultural, do que é indústria de massa. Eu acho que, por exemplo, que a filosofia me ofereceu fortemente, que é uma marca da minha poesia, é a ironia. Eu acho que a minha poesia é extremamente irônica. Eu mesmo sou uma figura um pouco irônica, mas a minha poesia acho que é mais do que eu sou, mais do que eu sou, né? Mas, enfim, eu vou ler então 3 poemas da, da temporada. Vamos lá. O poema que foi perguntado sobre é para a questão que a Amanda me perguntou sobre como a poesia, como a coisa acontecia, melhor, como eu pensava as questões de poesia de ordem social antes e depois, né? Como é que isso foi transitando, né? É, eu vou ler um poema que atual, chama Religiosa, que é assim: sabe, essas senhorinhas em que a maquiagem acaba mais iluminando que cobrindo as rugas? Pois lá estava uma, sentada a 2 cadeirinhas, bebericando, não sei se café ou chá. Seja chá, mas apropriado ao simbolismo que procuro. Bebericava em meio às mastigações da torrada que equilibrava com as mãos. O único aspecto indelicado, eu até diria demasiado, pois fazia par com o meu de bisbilhoteiro, era o batom, que esmaltava só levemente o dente. O sotaque anasalado também lhe distinguia. Havia outra diferença entre nós: o lado para o qual se olha o cardápio. Eu começava a me simpatizar com ela. Não fosse o momento da gorjeta. Ela, por mais que disfarçasse, não escondia o gozo, o porquê era contra direitos óbvios. Impedir-lhe a caridade? Jamais. Como populacho foi capaz de preferir as leis às minhas provisões. Muito E bom. Muito bom. todo mundo já viu alguém assim, né? E Aura. Agora mais é assim. Antes eu levava anos. Agora só preciso de horas. Pois está decidido. Não lerei mais livros. O que é inesperado para um poeta. Os anjos se jogam das janelas. Muito mais agora que a poesia me largou. Porque, sinceramente, não é poesia o que faço, mas um catálogo de erros. E se hoje você me perguntar o que ela é, a resposta que tenho é o silêncio. Mas até o silêncio é enganoso. A verdade é que eu não sei o que é poesia. O que eu sei é que talvez, só talvez, a poesia esteja para uma sombra que persegue certas pessoas, nutre-se de uma saudade de paraíso engasgada. E é por isso que penso em soluções que salvem nossa língua, num futuro mais que perfeito, que não se restrinja à eternidade. Será então isso a poesia? Uma promessa por palavras jamais? Um jantar à luz de velas, a custo de velas acesas? Cada poema é escrito pela última vez. Sinto uma tremenda inveja dos músicos, em que as apresentações renovam o que foi feito. Por que conosco é diferente?
Maravilha. André, olha, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É, a gente procura aqui trazer assim, poetas e que formar um grande painel assim desse momento, né, do presente, e desde poetas muito confirmados a poetas jovens como você, são jovens de 48 anos, mas que já têm alguma trajetória que implique numa densidade a ser apresentada aqui para as pessoas, né? E eu fiquei muito feliz de poder trazer a sua poesia, como teria ficado muito feliz com a poesia da Micaela, se ela não tivesse tido esse problema, Sim. que a impediu de estar aqui com a gente. E é isso. Essa é a função do concerto e isso é que nós temos procurado fazer aí ao longo desses meses todos. Muito obrigado, tá? Muito bom ter você, Suzana. Então, agora é Olá. contigo. Eu hoje comecei atrapalhada, eu estava no celular, eu saía do celular, queria entrar, não conseguia, eu fiquei muito. E aí me tirou um pouco a concentração, assim, né? Depois eu até vou rever os primeiros momentos do André, porque eu estava ligada na. Viu, André? Mas agradecer a você, tá? Em nome do Instituto, né? Você ter tirado esse tempo, né? É, e uma coisa que você contou aqui que eu não sabia, né? Assim, é sobre esses seus parceiros, quer dizer, essas suas leituras, né, mineiras, né? E porque quase todos que você citou assim eu conheci, né? Eu sou meio jurássica, né? Assim, então Luiz Vilela, né? Tá lá ainda, né? Tá Luiz Vilela, não sei como é que ele tá, mas Murilo Rubião também. Mas eu sou de uma outra geração, né? Então tá. Foi muito bom, porque eu acho que a prosa ela faz bem ao poeta também, ler prosa, sabe? Porque ele fica menos, vamos usar uma palavra, etéreo, né? Ele tem mais chão, né? Ela dá chão para o poeta. Eu acho interessante que ele lê bastante prosa, né? E o teu poema revela isso. Esse poema longo seu, né? Mostra muito essas ideias, né? São ideias também, né? Enfim, te agradecer muito, tá? Agradecer a todo mundo que veio, participou. Estou vendo aqui pessoas com quem eu não falo há um tempão. A Liz, que está sumida. Ei, Liz, está aí? Liz, Vitória. A Vitória vem sempre. A Noélia Ribeiro, querida. Noélia Ribeiro, Tá aqui embaixo, viu? Né? Então, assim, Ela é uma querida amiga. a é, Júlia, a Júlia está aqui também, Júlia também. Júlia Então, Bach. estamos em casa aí, tá? Obrigada. Obrigada também, Nuno, tá? Parceiro do IEL com a Margens. Desculpem esse atraso de hoje, mas a culpa é do capitalismo. O capitalismo selvagem me reteve hoje. E eu não consegui entrar, foi uma Pois loucura é, aquilo, não teve jeito, né? Uma coisa, assim. mas deu tudo certo. Foi bom, foi uma tarde Legal, maravilhosa. legal. Gente, Eu que Beijo. você agradeço. tem algum anúncio para fazer, Suzana, de evento próximo? Olha, nós vamos ter que o que acontece é que eu vim para cá, eu cheguei hoje de viagem, né? Tudo aconteceu. E eu vim para cá sem o paperzinho da. A Camila sabe mais dizer hoje. Nós temos o próximo, a Sexta com Letras, né, Camila? Isso aí, exatamente. Sextas com letras, na sexta-feira que vem, dia É, 1º. às 18 horas, que é esse evento que os alunos realizam lendo, né? São rodas de leitura virtuais. A próxima é o Machado de Assis, né? Isso mesmo, com a Mara. Com Com a a Mara Sena. Mara Sena, então é o Machado, então vai ter. Tem muita prosa também no Instituto, né? Tem a janela literária e o Sexta com Letras, o nosso concerto. Então, vocês estão todos convidados, sexta que vem, 18 horas, gente. Eu cheguei também de viagem, eu fiquei sem o paper, sem o lugar, a anotação, né? Cheguei realmente agora, faz pouco.
de uma Falar que a viagem bem Lúcia longa. Sider está presente também. Lúcia, Lúcia, voltando para Lúcia está você, sempre, tá? Lúcia, está É, sempre. Nossa parceira e aqui. agradecer a Camila, né? Essa guerreira de coração doce, É isso a aí. quem eu tenho muito a agradecer, principalmente por ter paciência de me aturar ao longo dos dias e das semanas. Né, Camila? Obrigado por tudo. Legal. Então tá, gente. Um bom Tá? sábado aí, fim de semana bom, com friozinho. Tá bom para ler Uma delícia. e ver um Hoje eu vou tomar filme. um vinho à noite, até para relaxar, É, isso aí, isso né? aí. Tomar um vinhozinho à Pensando noite para dar hoje. aquela. Né? Tá Gente, bom? André, obrigado mais uma Tá. vez. Tá? Uhum. Abração. Tchau, É isso gente. aí. Beijo. Beijo para todo mundo.